Você sabia que o Brasil está vivendo uma crise econômica sem precedentes e que a cada dia que passa, a classe média está ficando mais distante do sonho de prosperar financeiramente? A alta da taxa Selic, a inflação fora de controle e a instabilidade do mercado estão deixando milhões de brasileiros à deriva. Mas o pior de tudo, quem não souber se adaptar agora vai ficar para trás. E você, está preparado para enfrentar essa tempestade? Ou vai continuar vendo seu dinheiro se desvalorizar enquanto os ricos seguem ficando mais ricos? Aqui no meu canal, o foco é ensinar você a dominar o jogo do dinheiro, não importa a crise. A única forma de prosperar financeiramente, especialmente em tempos como esse, é entender os princípios que regem o mercado e as estratégias que os ricos usam para se proteger e multiplicar seu patrimônio. Se você não tiver o controle da sua educação financeira agora, estará fadado a sofrer as consequências no futuro. Neste vídeo, eu vou te mostrar o que você precisa saber para não ser mais uma vítima da crise, e sim alguém que usa esses desafios a seu favor. Você vai aprender a tomar decisões financeiras inteligentes que podem mudar sua vida. Não deixe para depois, a hora de agir é agora. A taxa Selic está subindo principalmente devido a dois fatores principais: a alta do dólar e a inflação que continua fora de controle. Primeiro, vamos falar do dólar. Nos últimos tempos, a nossa moeda, o real, tem se desvalorizado frente ao dólar. Isso ocorre porque, à medida que o dólar sobe, há um aumento na demanda por ele, o que faz com que o real perca valor. E quando o real perde valor, o governo e o mercado precisam tomar medidas para atrair investidores de volta ao Brasil e tentar controlar essa alta do dólar. Uma das maneiras de fazer isso é justamente elevando a taxa de juros, para tornar os investimentos em reais mais atrativos, incentivando assim a entrada de capital estrangeiro. Agora, a inflação. Você já percebeu que está mais difícil manter o orçamento mensal? Os preços dos produtos e serviços estão subindo constantemente, mês após mês. Em fevereiro, por exemplo, a inflação atingiu o maior valor para o mês de fevereiro nos últimos 22 anos, com uma alta de 1,31%. Isso significa que, na média, as coisas ficaram 1,31% mais caras só naquele mês. Esse cenário de inflação alta faz com que o poder de compra da população diminua, o que, por sua vez, pressiona o governo a aumentar a Selic para tentar controlar os preços. Mas o que acontece quando o governo sobe a taxa Selic para combater esses problemas? A primeira consequência é que os empréstimos ficam mais caros. Empresas e pessoas que precisam tomar crédito começam a pagar mais pelos juros. Isso diminui a quantidade de dinheiro circulando na economia e tenta controlar a inflação. Mas, ao mesmo tempo, essa medida também atrai mais investidores para a renda fixa, como os títulos do governo, porque os rendimentos se tornam mais atrativos. E aqui entra o ponto-chave. O aumento da Selic é uma tentativa de controlar a alta do dólar e da inflação, mas ele traz consigo uma série de consequências para o seu bolso e para a economia do país. Porém, a questão é, com essa alta da taxa Selic, o que está acontecendo com a economia do Brasil? A resposta não é simples e depende de vários fatores, mas o que sabemos é que estamos em um cenário delicado. O governo está enfrentando um déficit enorme, gastando mais do que arrecada. E isso está colocando o Brasil em uma posição de risco, elevando a taxa de juros ainda mais. Em resumo, a Selic subindo não é apenas uma resposta à inflação e ao dólar, mas também uma tentativa de controlar a percepção de risco do Brasil como um todo, tentando garantir que os investidores continuem a apostar no país, apesar dos desafios econômicos. Agora que entendemos os fatores que estão levando a esse aumento da Selic, a grande pergunta é: o que você pode fazer para proteger seu patrimônio nesse cenário de crise? E talvez mais importante ainda, como você pode multiplicar seu patrimônio, mesmo quando a economia está em um momento difícil como este. Vamos falar sobre isso nos próximos passos. A economia brasileira está em um momento de grande vulnerabilidade, e os impactos dessa instabilidade já começam a ser sentidos no seu dia a dia. O que parece ser apenas uma taxa Selic mais alta é, na verdade, um reflexo de uma série de desequilíbrios que estão acontecendo simultaneamente e que podem afetar o seu bolso de maneira muito mais profunda do que você imagina. O principal problema é o déficit fiscal, ou seja, o governo gasta mais do que arrecada, e a conta começa a não fechar. Para cobrir esse rombo, o governo precisa pedir mais dinheiro emprestado, o que aumenta a dívida pública. Com isso, investidores começam a ficar mais cautelosos, temendo que o Brasil não consiga pagar suas dívidas. E quando investidores ficam inseguros, a única maneira de atrair esse dinheiro de volta para o país é oferecendo um retorno mais alto, o que leva a Selic a subir. Mas a situação não para por aí. A inflação também está descontrolada. A cada mês, você percebe que os preços de alimentos, combustíveis e serviços só aumentam. Isso significa que enquanto você sente o impacto no seu bolso, seu poder de compra vai diminuindo a cada dia. E o pior, a inflação ainda está longe de ser controlada, e o cenário para os próximos meses não é animador. O Banco Central, que deveria proteger seu poder de compra, tenta combater esse aumento de preços, com a Selic mais alta, mas o efeito disso é direto sobre os seus investimentos e sua capacidade de consumir. Enquanto isso, o dólar nas alturas só piora as coisas.
O valor do dólar afeta diretamente o preço de tudo que vem de fora, desde produtos importados até a energia elétrica. E esse dólar forte, aliado a uma economia interna fragilizada, faz com que o Brasil se torne ainda mais vulnerável às oscilações do mercado financeiro global. Os investidores estrangeiros, que já estavam com um pé atrás, começam a retirar dinheiro do Brasil, o que pressiona ainda mais a economia interna e causa instabilidade. Ou seja, o aumento da taxa Selic não é um fenômeno isolado, mas sim uma resposta a uma economia que está à beira do colapso. Dólar nas alturas, inflação descontrolada, governo gastando mais do que pode. Tudo isso se entrelaça e faz com que o futuro financeiro do Brasil seja cada vez mais incerto. E você, como investidor, como consumidor, precisa entender que o impacto disso pode ser devastador. Mas calma, não é o fim do mundo, e ainda há estratégias para proteger o seu patrimônio, e quem sabe até multiplicá-lo, mesmo nesse cenário caótico. Agora chegou o momento mais crucial deste vídeo. Preste atenção, porque essa parte pode mudar completamente a maneira como você lida com seu dinheiro. Como proteger o seu patrimônio neste cenário econômico turbulento? Acredite, a resposta está na educação financeira. E é aqui que a maioria das pessoas comete o erro fatal que pode custar caro no futuro. Se você quer sobreviver e até prosperar nesse cenário, o primeiro passo é entender que não adianta apenas ter dinheiro, você precisa saber gerenciá-lo da forma certa. O problema é que por muito tempo fomos ensinados a fazer as coisas da forma mais tradicional possível. Poupança, ficar esperando a crise passar e manter o dinheiro guardado. Mas isso não é mais suficiente. A educação financeira é a chave para transformar o seu futuro. O que você precisa entender é que não adianta só acumular dinheiro sem um plano. Não adianta ficar esperando que o mercado, a economia ou o governo vão resolver os seus problemas. Você precisa tomar as rédeas da sua vida financeira agora. Isso significa entender como funciona a inflação, como se proteger dela, como gastar de maneira consciente e, principalmente, como tomar decisões inteligentes para multiplicar seu patrimônio. E o grande segredo é: conhecimento é poder. Você precisa aprender a distinguir entre o que vale a pena investir e o que é só uma armadilha financeira. Saber quando economizar e quando gastar. Compreender a diferença entre querer algo e realmente precisar disso. E o mais importante, entender como organizar sua vida financeira de maneira estratégica. A boa notícia é que a educação financeira está ao seu alcance, mais do que nunca. Hoje temos livros, cursos online, podcasts, vídeos, como esse aqui, e até consultorias financeiras que podem te ajudar a se preparar para o futuro. Mas o que muitas pessoas fazem é simplesmente ignorar essa oportunidade de aprendizado. E enquanto elas ficam presas no ciclo da falta de conhecimento, outras estão conquistando estabilidade e até prosperidade em tempos de crise. Agora, mais do que nunca, você precisa agir. Não espere o cenário piorar para começar a aprender. Não caia na ilusão de que um dia vou estudar isso. O momento de começar a se educar financeiramente é agora. Só assim você vai ser capaz de fazer escolhas inteligentes para seu dinheiro, proteger o que tem e, ao mesmo tempo, estar preparado para multiplicá-lo, independentemente do cenário econômico. Portanto, se você quer se proteger da crise e não ser vítima dessa instabilidade, a melhor estratégia é a educação financeira. Invista em conhecimento. Essa é a verdadeira proteção que você pode ter contra o aumento da taxa Selic, a inflação e as incertezas que estão por vir. Comece hoje, aprenda todos os dias, e no futuro você verá os frutos desse investimento em si mesmo. Agora que você já sabe como se proteger e potencialmente multiplicar seu patrimônio nesse cenário econômico instável, é hora de dar o próximo passo. A educação financeira é a chave para a liberdade que você tanto deseja, e esse é o momento de tomar o controle da sua vida financeira de uma vez por todas. Se você está buscando um caminho mais profundo para entender como enriquecer e os princípios fundamentais do dinheiro, eu tenho algo muito especial para você, um e-book exclusivo que preparei, onde ensino passo a passo como construir uma base sólida e próspera. Nesse e-book, você vai descobrir estratégias que muitos ricos aplicam, mas que são escondidas de quem não tem acesso à informação certa. Não perca essa oportunidade de aprender com quem entende do assunto. E antes de ir embora, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim você vai estar sempre por dentro de conteúdos valiosos como esse. Fique atento, pois vou compartilhar mais dicas e estratégias que podem mudar sua vida financeira. E se você ainda está com dúvidas ou quer continuar se aprofundando nesse tema, tem um vídeo que complementa perfeitamente tudo o que falamos aqui. Você precisa assistir ao vídeo Porque Você Nunca Ficou Rico. O segredo que ninguém te contou. Ele vai abrir sua mente para insights poderosos sobre o que realmente está impedindo muitas pessoas de alcançarem o sucesso financeiro. Nos vemos lá. E lembre-se, o futuro está em suas mãos.